Olá, este é o laccursos.com.br, eu sou Rodrigo Belmonte e a aula de hoje é aula especial sobre habeas corpus. Exatamente, hoje Cabeça deu conta de começar a gravar a aula especial sobre habeas corpus. Essa é uma daquelas 5 aulas especiais. Uma fala sobre ação popular, outra fala sobre mandado de injunção, outra fala sobre habeas datas e tem mais uma que fala sobre habeas corpus. É hoje que começa a aula especial sobre habeas corpus e agora você vai poder aprender muita coisa bacana sobre uma das ações mais importantes previstas na Constituição da República. Beleza? Olha só. Aula de habeas corpus, artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal de 1988, com regulamentação pelo artigo 647 a 667 do Código de Processo Penal. Cabeça não vai falar sobre o CPP com muito detalhamento, porque isso aí é matéria do professor Marciano, do cabeludo, né? Mas parte da nossa matéria vai invadir um pouquinho do processo penal, não tem nada demais, são alguns detalhezinhos que a gente vai conversar sobre o habeas corpus. A grande chave dessa aula está aqui, ó, no artigo 5º, inciso 68, é quando a gente vai falar do detalhamento, a gente vai falar das questões mais pontuais sobre o habeas corpus. Esse é o texto da Constituição da República de 1988 que fala a regra básica do habeas corpus. Essa redação aqui, meu amigão, minha amigona, do laccursos.com.br. Essa você tem que ter na ponta da língua, gravada no seu HD, porque isso aqui cai em prova. E detalhe, sempre tem informação bacana para a gente poder trabalhar no habeas corpus aqui. Cabeça vai ter que arrumar o fio do microfone, que está soltando, né? E está puxando o microfone do cabeçudo. Enquanto isso, meu amigão, você já vai fazendo uma leitura do artigo 5º, inciso 68, para se familiarizar com as informações do habeas corpus. Belezinha? Começou? Já leu? Já terminou? Então vem aqui comigo, ó. Artigo 5º da Constituição Federal de 1988, inciso 68. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Bacana, né? Parece poesia, mas a gente vai ter que desossar, destrinchar, desmontar esse dispositivo para entender onde é que estão os requisitos essenciais para um habeas corpus, para entender o que é o habeas corpus, né? Porque muita gente ouve falar, já ouviu dizer, até menciona o nome, mas não sabe exatamente o que é. E na aula de hoje você vai aprender, o mais importante para concurso público é isso, aprender sobre aquela matéria que você vai ter que enfrentar numa prova. Então, olha só. Conceder-se a habeas corpus. Sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado, sofrer ou ameaçado de sofrer, violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Olha que bacana, né? Algumas palavrinhas chaves aqui que a gente já tem que gravar sobre o habeas corpus, as informações indispensáveis sobre o habeas corpus, né? Alguém que sofre ou que está ameaçado de sofrer ameaçado ou sofre uma coação em sua liberdade de locomoção, decorrente essa ameaça ou esse sofrimento, enfim, o cerceamento da liberdade de locomoção decorre de alguma ilegalidade ou abuso de poder, Qual é a situação que a gente tem aqui? A gente está falando de uma pessoa que tem a sua liberdade de locomoção violentada, lesionada, limitada, de alguma forma sofreu algum tipo de lesão ou sofrerá uma lesão em razão de algum ato reputado ilegal ou algum ato decorrente de abuso de poder. Quando a gente estiver diante de uma situação como essa, eu posso parar e pensar no habeas corpus. Basicamente, eu preciso ter um cerceamento, uma limitação da minha liberdade de locomoção. Alguma restrição à minha liberdade de locomoção vai acontecer. E mais, essa restrição, esse cerceamento, obrigatoriamente deve ocorrer, deve ser consequência de um ato ilegal, de um ato
que houve abuso de poder. Esses são os grandes parâmetros para a gente pensar no habeas corpus. O habeas corpus é uma garantia constitucional, é uma medida constitucional, é uma garantia do artigo 5º, é cláusula pétrea, que serve para te garantir a liberdade, para que você possa ter o exercício da sua liberdade de locomoção protegido, tutelado. Então, essa é a regra básica que está no artigo 5º. É com ela que a gente vai trabalhar durante toda essa aula especial sobre habeas corpus, que é uma aula que vai ser dividida em algumas partes, e no final de tudo a gente vai ter um aulão só sobre exercícios de habeas corpus, um atrás do outro. Você ficar craque nesse assunto, sem problema nenhum. Pode vir prova da FCC, da ESAF, do CESP, de quem quiser, que você vai desossar, destrinchar e devolver só o bagaço para o examinador com a respostinha correta, é claro, né? Belezinha? Vamos falar um pouquinho sobre o HC, como ele é popularmente conhecido, né? Vamos falar um pouquinho sobre o HC, uma introdução sobre o assunto, sobre a matéria. A gente vai falar nessa aulona especial de HC dos seus conceitos, do aspecto geral, vai falar do aspecto histórico, vai fazer a classificação processual dele, diversas informações que podem cair na sua prova, e aí, ciente de tudo isso, sabendo tudo isso, você consegue se distanciar dos seus concorrentes, por uma razão muito simples. Essa é uma aula preparada em detalhes, pensando nas piores questões de habeas corpus. O que vier, você vai matar, vai resolver e vai se sair muito bem. Beleza? Olha lá. Habeas corpus é uma ação constitucional que protege o direito líquido e certo de locomoção contra atos ilegais. Então, a primeira informação bacana que a gente tem aqui, está aqui, ó, é uma ação judicial, tá? É uma ação judicial, mas não é qualquer ação judicial, ela é uma ação constitucional. Por que é que eu dei esse predicativo para o substantivo ação? Por que é que eu estou me utilizando de uma qualificação para esse substantivo ação? Por que eu estou dizendo ação constitucional? Por uma razão muito simples. O HC tem previsão expressa na Constituição da República. Lá no artigo 5º, inciso 68 da Constituição da República, a gente conhece a ação constitucional chamada habeas corpus. A gente viu o mandado de segurança individual e coletivo, o habeas datas, o mandado de injunção, a ação popular. E hoje a gente vai falar sobre o habeas corpus. Ação constitucional porque tem previsão expressa, direta na Constituição da República. É esse o grande embasamento teórico e jurídico dessa ação. O habeas corpus ele protege direito líquido e certo. Parece uma expressãozinha de uma outra ação constitucional, né? Mandado de segurança, lembrou? Lá no aulão de mandado de segurança a gente falou bastante sobre o direito líquido e certo. Aqui no habeas corpus, a gente vai falar sobre o direito líquido e certo, mas é o direito líquido e certo de locomoção. É aquele direito sobre o qual você não tem dúvida. Há uma certeza de que eu tenho o direito de me locomover sem qualquer restrição da minha liberdade. Esse é um tema extremamente importante do habeas corpus, porque não se fala muito em direito líquido e certo. E quando se fala, lembra-se com maior frequência do mandado de segurança. Agora a gente está vendo uma ação que é judicial, você vai para a justiça com o habeas corpus para garantir a sua liberdade de locomoção. E ali você vai mostrar para o juiz que você tem direito líquido e certo, ou seja, um direito que está longe de dúvida, não tenho dúvida sobre esse assunto. Eu tenho sim direito de me locomover livremente pelo país, entrar e sair dele, inclusive com meus bens. Essa é a ideia mais bacana do habeas corpus, a ideia da liquidez desse direito, tá bom? É uma das mais antigas garantias do indivíduo. Olha só, esse é um outro ponto interessante que a gente já vai até, inclusive, desenhar, né? Vai ter que desenhar um pouquinho. Olha só, quando a gente pensa em direitos individuais, né? Olha só, direitos individuais. Quando a gente pensa em direitos individuais, eu estou pensando, obviamente, no artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Quando eu falo de direitos individuais, eu tenho que falar, de quem? De quem? Do cabeça. Exatamente, do cabeça. O cabeça, ocrinho do cabeça, quadradinho, né? Com esse orelhão aqui, ó, orelhão do cabeça, um pouquinho de cabelo e muita sobrancelha, né?
Narizinho do Cabeça, bocão, cabeça linda, hein? Cabeça não fez a barba hoje para vir gravar a aula, né? Não deu tempo, Cabeça esqueceu. Então, olha só, quando a gente fala de direito individual, eu estou falando do direito de um indivíduo, né? Do Cabeça. O que eu tenho como direito individual vinculado ao Cabeça? Direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade, direito à segurança e direito à propriedade. Esses são os grandes direitos individuais previstos no artigo 5º. São as grandes garantias, na verdade, previstas no artigo 5º. Todo o artigo 5º foi redigido para proteger essas garantias. Dentre essas garantias tem uma liberdade que é chamada de liberdade de locomoção, ou seja, direito de ir e direito de vir, beleza? Sussa, tranquilos, meu amigão, minha amigona do LAC. Então, quando a gente está falando em direitos individuais, eu tenho que pensar no artigo 5º, tenho que pensar naquilo que interessa ao indivíduo e não à coletividade. O HC é uma das garantias, é uma das formas de proteção desses direitos individuais. É especializado em proteger a liberdade de locomoção, em proteger o ir e vir. A liberdade de locomoção é o grande objeto do habeas corpus. Ou seja, eu não vou discutir no habeas corpus um desrespeito, por exemplo, à ordem de chamada num concurso público. Isso eu não vou discutir no habeas corpus. Eu não vou discutir no habeas corpus, porque não é objeto do habeas corpus, o meu direito de acesso a uma informação que existe em banco público. Eu não vou me utilizar de um habeas corpus, por exemplo, para proteção da propriedade. Não vou me utilizar de um habeas corpus para proteção da igualdade. O habeas corpus é uma ação especializada que tem como objeto, que tem como tema principal a liberdade de locomoção do indivíduo. Isso quer dizer que eu não posso sequer pensar em habeas corpus coletivo, tá? Ô, Cabeça, espera aí, mas mandado de segurança está no artigo 5º. Fala aí. Mandado de segurança está no artigo 5º e tem lá no mandado de segurança, mandado de segurança coletivo, Cabeça. Então como é que não vai ter o habeas corpus coletivo, Cabeça? Ô, Cabeça, aqui ó, amigão, é o seguinte. A Constituição da República, lá no artigo 5º, fala expressamente do mandado de segurança individual e do mandado de segurança coletivo. Ele fala desses dois, está lá expresso. Então eu, Cabeça, não vai poder simplesmente ignorar um. Né? Agora, sobre o habeas corpus, não fala não. Sobre o habeas corpus, segue a regra de que ele tutela direito individual. Ele não vai trabalhar com a ideia de coletividade, tá? Não vai trabalhar com a ideia de coletividade. Por que é que eu estou te chamando a atenção para isso? Por uma razão muitíssimo simples, tá? O Cabeça trabalha no Ministério Público Federal e certa vez, os índios de uma etnia aqui do Mato Grosso trancaram a rodovia que dava acesso, ou melhor, o único acesso a uma cidade do interior do estado de Mato Grosso. Isso quer dizer que a Indiarada deixou ilhada toda uma cidade. A cidade não tinha outro local para sair, a não ser que fosse pelo ar ou por rio. A estrada que dava acesso àquela cidade estava bloqueada por uma etnia indígena. Pois bem, um belo dia a gente ouviu uma conversa que o juiz de direito daquela cidade iria mandar prender todos os índios para liberar a estrada. Ele ia mandar fazer duas coisas, ia mandar prender aí toda a indiarada que estava lá, bloqueando a rodovia, e mandar liberar a estrada. Foi quando eu ouvi, de forma estarrecedora, de um procurador federal, que é um cargo bacana, a seguinte afirmação: eu, procurador federal, vou ajuizar um habeas corpus coletivo em prol de toda aquela etnia, para que nenhum índio seja preso. Cabeça, quando ouviu isso, começou assim, ó. Sem
condições, como fala por aqui, né? Sem condições. Não rola habeas corpus coletivo, rola habeas corpus individual. O indivíduo vai lá e pede um habeas corpus para ele. Nesse caso, antes da prisão, a gente fala até no salvo-conduto. Eu não vou dar um salvo-conduto para toda a torcida do Corinthians, para eles poderem assistir jogo, né? Não rola, não é assim que funciona. Habeas corpus é uma garantia, talvez a garantia mais antiga, ou uma das mais antigas previstas para o indivíduo. É o cabeçudo aqui que vai pedir um HC para ele não ser preso, ou se ele foi preso de forma ilegal, para que ele seja posto em liberdade. Então, meu amigão, preste muita atenção nessa informação. Bonitona, preste muita atenção nessa informação. O HC é individual, é para o indivíduo. Eu não estou falando de HC coletivo. Eu posso ter, sim, um HC para 2 ou 3 pessoas. Foram presas ilegalmente e eu vou aproveitar a mesma peça e vou falar dos 3 que estão juntos. Tá? Mas eu não posso simplesmente para pessoas indeterminadas, um grupo de pessoas indeterminadas que eu não sei o nome, só posso classificar como torcida do Flamengo, que veio para assistir um jogo aqui em Cuiabá. Não rola, não tem como, isso não é possível. Por quê? Porque esse instrumento, essa ação, ela é direcionada para o indivíduo. Sussa, tranquilos? Então o que a gente aprendeu até agora? Primeiro, que o HC é uma ação constitucional. Segundo, que é uma ação constitucional voltada para a proteção de interesses e direitos individuais. Terceiro, essa ação constitucional voltada para interesses individuais, ela é direcionada especializadamente para a liberdade de locomoção. Portanto, eu já sei que o HC é ação constitucional, que ela tutela direitos e interesses individuais, ou seja, do indivíduo, e dentro desses interesses individuais, que pode ser vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, ela vai tutelar um só, vai tutelar a liberdade. Liberdade. Todas as liberdades eu posso tutelar pelo habeas corpus? Não. É a liberdade de locomoção, o direito de ir e vir. Por que eu falei que o habeas corpus é uma das ferramentas que dá garantia à liberdade de locomoção mais antigas? Porque existem relatos e registros que já existia alguma coisa muito parecida com o habeas corpus na Idade Antiga, em Roma. Né? Na nossa aula a gente vai explorar muito a época da Idade Média na Inglaterra, que é onde realmente o HC apareceu. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, peço licença para vocês para explicar um pouquinho sobre o nosso grande curso do INSS 2018. Nós aqui da Lá Concursos, nós elaboramos um curso pré-edital do INSS com base no concurso anterior de 2016, onde nós aqui da Lá Concursos nós tivemos a oportunidade de aprovar dentro do número de vagas 204 alunos aqui da Lá Concursos. É isso mesmo, 204 alunos foram alunos aqui da Lá Concursos, um concurso esse que foi muito concorrido e nós conseguimos provar para a galera que é possível aprovar, desde que você siga as nossas orientações pedagógicas. Vocês viram aí a qualidade das nossas aulas, a qualidade do nosso professor. Então, eu quero fazer um convite para vocês. Nós aqui da Lá Concurso, nós temos aí turmas pré-edital do INSS, super atualizado, você tem direito aí a todas as atualizações do período, né? Nós temos aqui um prazo de acesso 180 dias, investimento melhor custo-benefício do mercado, 10 parcelas de R$ 35,00. Se o edital for publicado durante o prazo de acesso, você terá direito a todas as atualizações a custo zero. Isso é para você estudar o quê? Com planejamento, com antecedência e com foco. Somente quem estuda com antecedência, planejamento e foco são aqueles alunos que conseguem ter um resultado positivo, né? Além disso, nós temos um outro diferencial aqui na Lá Concurso, que é o projeto pedagógico. Para você enfrentar um concurso desse, para você ter um resultado positivo, você tem que estudar com personal coach, que é a nossa metodologia, que é personal significa pessoal e coach significa treinador. Então, aqui você vai ter um treinador pessoal de concurso. Bacana? Então, eu espero vocês neste curso aqui e faço outro convite para vocês. Você quer saber tudo, gente, sobre o INSS?
Nós temos aqui na LAC Concurso uma equipe de marketing que tem aí uma multifuncional, né, multiprofissionais aí que compõem essa nossa equipe de marketing. E se você quiser fazer parte da nossa lista de transmissão exclusiva do INSS, tá? É só você enviar um WhatsApp ou clicar aqui embaixo com 65999719373. Você vai ter todas as informações de primeira mão. O processo de autorização tramitou, houve autorização, aqui a portaria, seleção da banca, publicação digital, as inscrições, alterações, ou seja, todas as informações referentes ao INSS você vai ter. Você vai ter também dicas aí exclusivas e, claro, principalmente aí alguns exercícios do WhatsApp. Pode ficar tranquilo que nós não vamos encaminhar para vocês aí e lotar o seu WhatsApp. Vai ser um veículo de comunicação e de interatividade aqui da LAC Concurso. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, espero vocês aqui na LAC. Fui, obrigado, tchau. Clique LAC.